Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, apenas o verso 29. Hoje me disseram que eu tenho que ser rápido, porque tem peça, tem depois a celebração da Páscoa judaica, e tem esse troço tudo aqui que vocês vão ver, tem muita coisa ainda, né? Mas eu vou ser rápido, eu vou tentar ser rápido aqui, nesse momento da nossa devocional. Evangelho de João, capítulo 1, apenas o verso de número 29. Vamos ficar de pé, porque você já vai ouvir a palavra de Deus assentado, e depois tem uma peça, tem um monte de coisa bacana aqui para acontecer ainda. Nós hoje estamos comemorando a ressurreição de Jesus, mas eu quero falar sobre a missão de Jesus, que você e eu nunca podemos perder de vista. A missão de Jesus. O tema da minha pregação hoje é Jesus, o Cordeiro de Deus. E você e eu precisamos entender qual era a missão desse Cordeiro. Veja o que o apóstolo João escreveu no capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João Batista a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Novamente, no dia seguinte, viu João Batista a Jesus que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Vamos orar ainda de pé, feche seus olhos. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, mas hoje, ó Deus, também nós celebramos um dia tão especial, que é a ressurreição de Jesus. O Senhor, há mais de 2000 anos atrás, ofertou generosamente o teu Filho unigênito, para que ele fosse o nosso substituto, para que ele levasse sobre si os nossos pecados e transgressões, e na cruz do madeiro, Senhor, ele pagou a dívida que para nós era impagável, e o Senhor, ó Deus, sobre ele lançou toda a nossa culpa, e ele a levou naquela cruz do Calvário, e pelo derramamento do seu sangue, nós tivemos remissão, perdão dos nossos pecados. E depois de 3 dias, a tua palavra revela que o Senhor o levantou de entre os mortos, o ressuscitou, e hoje ele está sentado à tua direita, julgando, controlando, dirigindo, intercedendo por nós. E a tua palavra diz que um dia ele voltará. Maranata, vem Senhor Jesus, não retardes a tua volta, meu Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por este dia que nós celebramos a vitória sobre a morte, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com ele nós temos a certeza da vida eterna, a convicção da vitória sobre a morte, e nós te louvamos, ó Deus, por teu cuidado na pessoa tão maravilhosa de Jesus para conosco. Nós oramos em nome de teu Filho, amém. Graças a Deus. Podemos assentar. Meus amados irmãos e irmãs, o que a palavra de Deus nos revela sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, é que quando ele começa o seu ministério, João escreve dizendo para nós que o seu primo João Batista estava pregando no deserto da Judéia de Israel, anunciando que o Cordeiro de Deus haveria de vir. E acontece que quando João está pregando num dos dias, talvez ali na beirada do Rio Jordão, aonde Jesus foi batizado, a palavra de Deus nos diz que João Batista, ele vê Jesus vindo na sua direção, e quando ele vê Jesus vindo na sua direção, ele diz para aquela multidão que estava à sua volta, dizendo o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João o Batista, o primo de Jesus, não estava falando da mansidão de Jesus, ele estava identificando Jesus como o Cordeiro de Deus. João estava dizendo que Jesus é o sacrifício apontado por Deus para expiar
e perdoar e pagar as dívidas do nosso pecado para com Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz aqui o apóstolo João: Jesus não veio ao mundo como um rei político, nem como um operador de milagres e nem como um mestre da moralidade. Jesus veio ao mundo para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Ele veio ao mundo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para derramar o seu sangue em meu e em seu favor e nos purificar de todos os pecados. Jesus, ele veio para ser o Cordeiro de Deus. Ele veio fazer o que a religião não pode fazer, ele veio fazer o que a política não pode fazer, ele veio fazer por você e por mim aquilo que nenhum esforço da nossa parte consegue realizar. Ele veio tirar o pecado do mundo. O pecado, ele é tão mau, tão repulsivo, tão maligno aos olhos de Deus, que para tirá-lo, para lançá-lo fora, Deus precisou, diz as Escrituras Sagradas, sacrificar o seu próprio Filho unigênito, o seu Filho amado, para que você e eu pudéssemos ser resgatados, para que você e eu pudéssemos ter novamente um contato sadio, um relacionamento bom, adequado com Deus. Não havia outro meio, não havia outra possibilidade para a minha vida e para a sua vida, para sermos libertos do pecado. O único modo de você ser liberto do pecado, o único modo de que eu pudesse ser liberto do pecado é através do derramamento de sangue na cruz do Calvário que Cristo ofereceu por mim e por você. Agora preste atenção, esse texto que lemos destaca algumas verdades sobre a missão de Jesus. E o que é que aqui o apóstolo João revela sobre a missão de Jesus? Veja, em primeiro lugar, ele fala da natureza da missão de Jesus. Quando o verso 29, João o Batista vê Jesus vindo na sua direção, porque naquele dia, naquele momento, ele haveria de batizar Jesus nas águas do Jordão. João diz assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A missão do Cordeiro de Deus, querido, é que ele veio tirar o pecado do mundo e não veio para encobri-lo. Jesus não veio para mudar o pecado de nome, não veio para desculpar o pecado, não veio para promover o pecado. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. O homem e a mulher, você e eu, não conseguimos nos livrar do pecado porque nós somos escravos do pecado. O homem e a mulher precisam ser salvos do pecado, e João diz que o Cordeiro de Deus veio para poder tirar o pecado do mundo, e ele tira o pecado do mundo através do seu sacrifício na cruz do Calvário, quando ele derrama o seu sangue naquele local. Na cruz do Calvário, Jesus triunfou sobre a morte. Na cruz do Calvário, Jesus também trouxe remissão, perdão para os meus e os seus pecados. Na cruz, Jesus se tornou o nosso representante e o nosso substituto. Quem deveria estar ali era você, quem deveria estar naquela cruz era eu, mas Jesus, ele se torna o meu e o seu representante, ele se torna o meu e o seu substituto, e paga com a sua vida a dívida que você e eu jamais conseguiríamos pagar. A Bíblia diz que ele tomou sobre si o nosso pecado e carregou sobre o seu corpo no madeiro da cruz as nossas transgressões, para ser salvos do pecado, para que você e eu pudéssemos ser salvos da penalidade da morte. Deus fez através de Cristo a maior negociação do universo. Deus transferiu para a conta de Cristo a minha dívida, a sua dívida, o meu pecado, o seu pecado, a minha transgressão, a sua transgressão. Deus transferiu tudo isso para a conta de Cristo e depositou na minha conta e depositou na sua conta a infinita justiça de Cristo. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode tirar o pecado do mundo é Jesus. O único que pode purificar uma alma do pecado é Cristo. Boas obras não fazem isso, as sessões espíritas não farão isso pela sua vida, nenhum trabalho na Umbanda conseguirá aliviar as cargas da sua vida. O único que tira o pecado do mundo é Jesus.
E você precisa de ter um encontro com Ele. A missão de Jesus: tirar o pecado do mundo. Essa era a natureza da sua missão. Em segundo lugar, esse texto fala do alcance da missão de Jesus. O verso 29, João, o Batista, quando ele vê Jesus chegando, vindo para ter um encontro com ele e ser batizado, ele diz aí: eis o Cordeiro de Deus. E ele diz assim, que tira o pecado do mundo. Qual é o alcance da missão de Jesus? Até onde Jesus queria chegar com a sua missão? A sua natureza, a natureza da sua missão era tirar o pecado. Agora, o alcance da sua missão é o mundo todo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus não veio tirar o pecado de apenas algumas pessoas. Jesus não veio tirar o pecado de uma nação em particular. A Bíblia diz que ele veio para tirar o pecado dos homens de todas as tribos e línguas, de todos os povos e raças. Ele veio tirar todo o tipo de pecado. Não há pecado que Jesus não perdoe, não há mancha que ele não apague, não há culpa que Jesus não consiga remover. A Bíblia diz, João diz, que Jesus veio para tirar o pecado do mundo inteiro. Esse era o alcance da sua missão. O mundo inteiro precisa do perdão de Cristo. O mundo inteiro precisa de ser livre do pecado. Não há um homem que tenha nascido de mulher nesta vida e que não precise passar por um arrependimento de pecados, que não precise passar pelo abandono dos seus pecados. Não há um homem e uma mulher que nasceu neste mundo que não precise de um encontro com Jesus. Ele veio para tirar o pecado de todo o mundo, do mundo inteiro. Não apenas de alguns, mas de todos. A salvação não é apenas para um povo, mas é para todos os povos. Jesus é o Cordeiro que foi morto, e ele comprou para Deus com o seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, língua, povo e nação. O Cordeiro de Deus é suficiente, diz aqui o apóstolo João. Ele é suficiente para o mundo inteiro. O que Jesus pagou na cruz é suficiente para todos os homens e mulheres do mundo inteiro. Esse é o alcance da sua missão. O mundo inteiro, você e eu aqui em Manhuaçu, a qualquer pessoa que more fora do nosso país, o alcance da missão de Jesus é o mundo todo. O sacrifício de Jesus é suficiente para todas as pessoas do mundo, mas preste atenção, ele só é eficiente para aqueles que creem. O alcance da missão de Jesus é suficiente para todas as pessoas, mas só é eficiente para aqueles que creem. Jesus morreu na cruz, mas nem todos vão ser salvos. Sabe por quê? Porque nem todos creem, porque nem todos se arrependeram dos seus pecados, porque nem todos abandonaram as suas transgressões. Quantos de nós estamos aqui hoje na casa de Deus celebrando a ressurreição, e quantos de nós também não celebramos de alguma forma na sexta-feira a sua morte? Mas também quantos de nós não estamos aqui e que ainda não nos arrependemos dos pecados, que não abandonamos a nossa vida imoral, que não deixamos a mentira, que não deixamos ainda as trapaças? Quantos de nós ainda continua carregando na vida vícios degradantes e terríveis? Quantos de nós continuamos com uma língua não convertida, falando o que não devemos falar, fazendo muitas vezes aquilo que não deveríamos fazer? Quantos de nós ainda não nos apropriamos da suficiência daquilo que o Cordeiro fez na cruz? João disse que Jesus é suficiente para todo o que nele crê. A eficiência do que Cristo fez na cruz só vale para aqueles que creem, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que abandonaram o seu pecado. O alcance da missão de Jesus é que ele veio para tirar o pecado do mundo.
O seu pecado já foi tirado, querido. O seu pecado já foi removido. Porque o nosso problema, o meu e o seu problema, não é saber do que aconteceu. O mundo inteiro sabe do que aconteceu há 2000 anos atrás. O nosso desafio é nos apropriarmos daquilo que aconteceu. É tomarmos uma decisão de nos arrepender, de confessar e de abandonar o pecado. É permitir que o que Cristo fez na cruz seja eficiente na minha vida, porque foi suficiente para Deus e para o mundo todo, mas não será eficiente para aqueles que ainda não creram. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já abriu mão de um monte de coisa que você faz e que Deus não aprova? Pense nisso. Em terceiro lugar, esse texto fala da eficácia da missão de Jesus. Veja o que diz o verso 29. João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora preste atenção, repare o que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O Cordeiro de Deus não apenas tirou, querido, Ele tira o pecado do mundo. O verbo está no presente. O Cordeiro de Deus já morreu há mais de 2000 anos, mas os efeitos da sua morte são atuais, poderosos e eficazes, como no momento da cruz do Calvário. Todos os dias, no mundo inteiro, pessoas são libertas dos seus pecados. Todos os dias, pessoas são limpas das suas manchas. Todos os dias, pessoas são arrancadas das cadeias da culpa. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Todos os dias, pessoas são perdoadas e transferidas do reino das trevas para a luz. Se Cristo é um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele devemos ir até Ele com urgência, devemos nos arrepender, você e eu, dos nossos pecados e abandoná-los definitivamente. Não há outro meio de nós sermos perdoados, não há outro meio de nós experimentarmos a libertação da culpa e da ira de Deus, que um dia cairá sobre todos os homens e mulheres, se nós não nos apresentarmos diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Ele só tira o meu e o seu pecado se nós formos até Ele. Ele só tira o seu e o meu pecado se nós nos dobrarmos até Ele, se nós nos quebrantarmos diante dEle. Ele só tira o meu e o seu pecado se nós voluntariamente entregarmos a Ele o nosso coração e a nossa vida. Ele não tira o pecado daquele que não quer. Ele não remove as transgressões daquele homem e daquela mulher que permanece indiferente, duro e descrente da sua pregação e da sua palavra. Ele não tira o pecado daqueles que se mantêm distantes e longe do corpo de Cristo, da sua igreja, porque foi Ele que estabeleceu a sua igreja para que ela seja, através da sua palavra, um instrumento de alcance. Ele não tira o pecado daqueles que nunca se quebrantam. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado, e Ele pode tirar o pecado da sua vida, do seu coração, da sua história, da sua casa, da sua família. Ele pode mudar tudo isso. Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele então eu quero terminar dizendo isso para você: precisamos ir e anunciar essa verdade a todas as pessoas. Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a pergunta que eu faço para os crentes que estão aqui nessa noite: por que você não tem tido disposição para ir e anunciar isso a outras pessoas?
Se Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira a culpa, que tira o peso da alma, que tira as cadeias da escravidão, dos vícios e hábitos horrorosos, por que os crentes permanecem assentados nas igrejas apenas? Você precisa entender aquilo que João está dizendo quando ele vê Jesus vindo na sua direção. Ele fala da eficácia da missão de Jesus. Jesus tira o pecado do mundo. Há muita gente perto de você, há muitas pessoas que trabalham com você, há muita gente que mora no mesmo prédio, na mesma rua que você mora, e que precisa de escutar essa palavra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Ele é o Cordeiro de Deus, você que é crente, que está aqui nessa noite, precisa anunciar isso às outras pessoas. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, e eu termino para nós orarmos, ele diz assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Por que ele está falando sobre isso? Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, que é crente. Agora eu vou esquecer dos que não são. Você que é crente, eu quero ver o que você vai arranjar quando chegar diante de Deus no céu. Qual é a sua desculpa para não evangelizar? Qual é a sua desculpa para não ir para uma célula, para não buscar alguém perdido? Eu quero imaginar o que você vai dizer. Você vai dizer que trabalhou demais, que tinha filho, neto e emprego, mas isso é normal, todo mundo tem. Que você não tinha tempo. Mas impressionante, você se assenta em casa, depois você chega do seu trabalho, liga esse WhatsApp, você fica lá 1 hora, quando você passou 1 hora. Você tem todo dia, no mínimo 1 hora para ficar no WhatsApp. Durante a semana você passa no mínimo 7 horas com esse WhatsApp, mas você não tem tempo para poder subir um andar do seu edifício, para convidar alguém para ir para uma célula, para convidar alguém para conhecer o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não, você não tem. Pois eu vou te dizer uma coisa: você é indesculpável. A Bíblia diz que nós somos indesculpáveis. E o apóstolo Paulo, que atravessou a Europa, o apóstolo Paulo que atravessou os desertos de Israel, muitas vezes a Judéia, o apóstolo Paulo que cruzou a Macedônia, o apóstolo Paulo que navegou milhares de quilômetros para anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele termina a sua jornada escrevendo e dizendo: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se Paulo disse ai de mim, a pergunta é: o que será dito de você e de mim? Com a nossa tranquilidade, numa igreja tão agradável, com ar-condicionado, boa música, boas companhias, tudo isso é bom e é importante, mas o Cordeiro de Deus, Jesus, o nosso Cristo, João disse que ele veio para tirar o pecado do mundo. E se ele tira o pecado do mundo, por que você não tem anunciado isso? Meus amados irmãos e irmãs, a ressurreição de Cristo que nós celebramos hoje, ela aponta para a vitória sobre a morte. E quantas pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados? Por quê? Porque não tem alguém como você indo até ela para dizer que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, pode tirar o pecado da vida dela e pode mudar a história dela, pode mudar o casamento dela, pode mudar a família dela, pode mudar a história dela. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. O Cordeiro de Deus
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio realizar a sua missão. E ele fala 3 coisas importantes sobre a sua missão. A natureza da sua missão. Cordeiro tira o pecado. Ele tira o pecado. Essa é a natureza da sua missão, tirar o pecado. A segunda coisa que a missão de Cristo revela é o alcance dela. É para todo o mundo. O Cordeiro tira o pecado do mundo, de todo o mundo. A terceira realidade da missão de Jesus é a sua eficácia. Ele foi morto uma única vez. Foi eficaz. Sabe por quê? Os cordeiros, as ovelhinhas, que eram sacrificadas antes de Jesus se manifestar, elas não tinham o sacrifício dessas ovelhas, não tinha uma suficiência necessária de uma duração prolongada, porque quando você sacrificava uma ovelha, um cordeiro, ele morria. Jesus, quando foi sacrificado como cordeiro, ele morreu, mas ele ressuscitou e continua vivo, intercedendo por mim e por você. Por isso o seu sacrifício na cruz do Calvário, a Bíblia revela para mim e para você, o seu sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente. Ele morreu, mas está vivo, ressuscitou. Não é necessário mais derramar sangue. Foi eficiente e suficiente o que ele fez na cruz do Calvário. Feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Talvez você que está aqui precise de dar um passo na direção desse cordeiro. Talvez você que está aqui precisa fazer aquilo que João viu Jesus fazendo. João viu Jesus indo na sua direção e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez nessa noite você esteja precisando de ir até esse Cordeiro para que ele possa tirar essa culpa que te amassa, tirar essa angústia que te perturba, tirar da sua alma essa dor que te incomoda, tirar da sua história esta insônia que não passa por nada. Talvez nessa noite você que está aqui está precisando de ir até o Cordeiro para ser perdoado, para que ele possa tirar o seu pecado. Feche os seus olhos. Se você é uma dessas pessoas, você quer fazer isso, pastor, nessa noite eu quero entregar todo o meu coração, toda a minha vida para esse Cordeiro que tira o pecado. Se você quer fazer isso, eu quero orar com você. Aí do seu lugar você pode levantar a sua mão bem alto e eu vou orar com você. Deus te abençoe. Mais alguém? Levante a sua mão se você quer. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Vamos orar, mesmo aí no seu lugar. Levante bem alto a sua mão. Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento eu quero te apresentar, ó Deus, a vida dessas pessoas que erguem as suas mãos aos céus. Espírito Santo, nós sabemos que foi suficiente aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ó Deus, que o Senhor possa agora tirar
todo o peso, todo o pecado, toda a angústia, toda a depressão, toda a ira, toda situação que tem oprimido a vida deste homem e desta mulher que levanta a sua mão. Nós repreendemos todo o ataque do diabo contra a mente, contra a alma, contra o coração dessas pessoas. E ordenamos que todo esse mal saia em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor nesta hora, Pai, possa aliviar e tirar todo o peso do pecado, a fim de que, ó Deus, este homem e esta mulher possa, ao término desta reunião, retornar à sua casa com um coração totalmente aliviado. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.